Graças a Deus, galera conectada, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais um Papo Jovem e a gente sabe que jovem, conforme vai passando-se os anos, ele fica sempre com interrogação na cabeça. O que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou caminhar? O que eu vou fazer do meu futuro? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então o tema do nosso papo de hoje é vocação. Muito bem, galera, como eu já tinha dito, então o tema do nosso Papo Jovem de hoje é sobre vocação. E a gente sabe, né, quando nós ainda éramos criança, quando é criança você sempre tem muitos sonhos, tem muita coisa na cabeça, quer ser um monte de coisa quando crescer. Mas aí vai passando os anos, você vai dando uma amadurecida, vai conhecendo um pouco mais do mundo, das coisas, e vai vendo que as coisas não eram de repente tão simples como achava quando era criança. E chega na fase da adolescência, na fase da juventude, vem aquela pergunta-chave: o que eu vou fazer de verdade da minha vida? Você pergunta para uma criança, ela sabe. Sim. Mas você pergunta para um jovem, nem sempre ele vai te dar uma resposta bem objetiva do que ele quer fazer. E o tema da nossa discussão de hoje, do nosso Papo Jovem de hoje, é justamente sobre isso. O objetivo é ajudar você a encontrar a sua vocação. Mas o que é vocação, afinal? Já que a gente quer descobrir qual é a minha vocação, qual é a sua vocação, o que é isso? Muito bem. O que é vocação? Né? Vocação seria, a resposta de vocação seria justamente o porquê eu fui criado, o para que eu fui criado. Não é? A Bíblia diz que nós somos criados para adorar a Deus. Adoração tem a ver com, uma das áreas da adoração tem a ver com servir, ou serviço, não é? E Deus, Ele nos chama para servi-lo através das vocações. Nós somos vocacionados para servir a Deus, abençoando vidas, não é? E aí eu preciso descobrir qual é esse meu chamado, podemos pensar assim, não é? O que é que eu faria até mesmo de graça, sem receber um só tostão, porque eu faço com amor, eu faço com gosto. Isso tem a ver com a minha vocação. Vocação tem a ver com, não apenas com tudo que o arcabouço do que eu fui criado, do que os meus pais me passaram, do que eu vivi, mas principalmente com tudo o que Deus me preparou para que eu fosse. Vocação tem a ver com o que eu posso fazer pela humanidade para torná-la melhor. E o que eu faria para que ela se tornasse melhor de uma forma bem, como que eu posso dizer assim, espontânea. Né? Vocação nem sempre tem a ver com, igual você comentou, com o que eu penso na minha infância, não é mesmo? É interessante pensar dessa forma, porque quando eu sou realista, quando eu consigo ser realista, ter um ponto de vista realista, eu consigo alcançar mais rapidamente a minha vocação ou o meu chamado. Não é? Às vezes quando nós falamos de chamado, Tiago, as pessoas pensam, o pastor está falando de religião, está falando de chamado pastoral. Não. A Bíblia não fala sobre isso apenas. Ela, por exemplo, desde o começo de toda a obra, ela já vai falando. Lá em Gênesis fala sobre um tal de Tubal-Caim. Tubal-Caim, ele foi o pai daqueles que mexiam com metal, não é mesmo? Aí depois vai falando, quando vai preparando todo
templo do Senhor, o local onde ia fazer adoração. Ele levanta homens que tinham, né, vocação para ser arquitetos, outros para serem joalheiros, como é o caso de Bezalel ou Bezalael, né? Assim vai. E aí a gente vai vendo José do Egito. José do Egito não foi um pastor, não foi um missionário, mas ele foi um grande administrador e um sonhador. E a gente vai vendo o Antigo Testamento, o Novo, nós vamos vendo que Deus, ele vocaciona pessoas para servir a humanidade. Isso faz toda a diferença. Quando eu entendo que a minha vocação, que o que Deus está me levando a fazer, tem a ver com abençoar vidas, produzir algo de bom, então eu estou no caminho certo. Vocação tem a ver com isso, com algo que eu faria de todo o meu coração e até mesmo gratuitamente, né? Eu estive pesquisando, né, antes da gente estar nessa gravação de hoje, sobre o significado até da palavra vocação. E é bem isso, o significado, aquilo que o dicionário traz para essa palavra, fala-se sobre chamado, sobre você ser chamado para fazer alguma coisa. E ele ainda complementa dizendo o seguinte: a vocação, ela é uma inclinação, é uma tendência, é uma habilidade que leva alguém a exercer determinada atividade, ou fazer alguma coisa ali, uma carreira, uma profissão, a seguir um determinado caminho. Já é uma predisposição da pessoa a ter determinada atitude ou seguir determinada carreira. E vendo aquilo que o próprio dicionário fala e correlacionando com o que a palavra mostra, você vê exatamente exemplos de pessoas que, não só no âmbito religioso, mas na sua carreira de vida, naquilo que fazia, ele já tinha uma habilidade para aquilo. E Deus foi usando essas pessoas dentro daquilo que ela era hábil, daquilo que ela dava conta de fazer, daquilo que ela tinha domínio, ela tinha já a predisposição a fazer aquilo ali. E muitas vezes do que elas faziam de melhor, não é mesmo? De melhor. É bem interessante perceber isso. Vendo esses exemplos que a palavra traz, eu até começo assim, de repente até olhar um pouco para a minha vida, explicando até essa questão de vocação. Eu, nos meus tempos de escola, eu gostava muito de matemática, então eu sempre fui mais voltado para a área de exatas do que para a área de humanas. Sim. E assim que eu terminei o ensino médio, eu falei, vou fazer o Enem, eu vou pensar aqui já o que eu vou fazer de faculdade. Então eu fiz o Enem e passou o Enem ali e tal, começou a sair os resultados. Falei, vou fazer minha inscrição aqui em alguma faculdade. E todas as 5 opções que a gente tinha na época de escolher ali qual a matéria, qual carreira a gente seguir, em todas elas eu coloquei algo que fosse relacionado a exatas, algo que tinha isso como base ali, porque eu vi que nas outras matérias eu não ia ter tanto assim domínio. Até que eu escolhi lá, uma das opções foi na área de ciências contábeis, na qual Deus me agraciou aí com uma bolsa de 100%, então eu fiz toda a minha faculdade sem eu precisar pagar nada, graças a Deus. Que maravilha. Foi abençoando ao longo do tempo. E nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava estudando, consegui um emprego no qual eu ainda estou hoje, já são 9, quase 10 anos de empresa, e o que eu vejo é o seguinte: em determinado momento ali, a empresa ela tem um processo seletivo interno ali para promoção dos funcionários e tudo mais. E abriu um desses processos, eu falei, vou me candidatar, eu cumpri os requisitos e fui. Só que era para atividades de operação, de meio de loja, então eu tinha uma rotina, eu tinha alguns compromissos e eu ia mudar completamente o meu cronograma, ia ser uma mudança completa. E no meio desse processo, ali a gente fez vários testes e várias etapas, e chegou no momento ali a gente de entrevista, né, com o pessoal do setor de recursos humanos, a gente conversando e tal, e a analista ela chegou para mim e falou assim: Thiago, eu vejo seu perfil diferente. Olha aí. Não te vejo tanto aqui para você fazer isso que você está se candidatando a fazer. Mas tem uma vaga aqui dentro da empresa
Tá certo que vai ganhar um pouquinho menos do que essa que você está concorrendo e tal, mas você não vai precisar mudar nada no seu cronograma, você vai continuar a sua vida, vai ganhar melhor do que você ganha hoje, vai ser uma área que encaixa contigo. E eu ainda não sabia muito bem o que era e tal, falei, vamos assim mesmo. E eu descobri que, no dia seguinte eu descobri que aquela vaga era para o setor de auditoria. Eu já fazia a faculdade de Ciências Contábeis e um dos ramos de atuação da contabilidade é justamente a auditoria. Então, eu já me vi assim, olha, eu já estou tendo oportunidade de atuar dentro da minha área de profissão ainda no meio da minha faculdade. Muito legal. E eu vi que ali Deus ele foi me ajudando ao longo da caminhada, fui promovido 2 vezes dentro desse mesmo setor e a gente percebe claramente essa questão de vocação. Quando você já tem essa predisposição, você já tem essa habilidade para lidar com determinada coisa, é muito difícil você sair daquilo. Você vai caminhando muito forte naquela direção. E é o caminho que eu tenho traçado dentro da empresa até aqui. E Deus ele tem me honrado dentro desse negócio. Deus tem me abençoado dentro dessa empresa. E ainda a gente tem muitas outras coisas para alcançar lá dentro. Mas trazendo aqui para aquilo que a gente viu, entendeu sobre o que é essa vocação, sobre eu já ter essa tendência. Eu ter essa habilidade para me lidar com determinadas coisas. Claro. E de forma que eu vou fazer daquilo uma carreira, uma profissão, e eu vou conseguir fazer com amor. Com amor. O que eu vejo de diferencial naquilo que eu faço hoje é que eu tenho prazer no trabalho que eu executo. Muito bem. E eu vejo como essa questão de vocação é você justamente isso, ter prazer naquilo que você faz. Claro. Você ter amor naquele trabalho que você desempenha. Então, é importante, eu também vejo como muito importante para a gente até saber o que é, ao que somos vocacionados, é que a gente se conheça. Sim. Acho que é um ponto muito importante. É necessário que a gente se conheça para saber qual decisão, qual caminho que eu vou tomar. Muito bem. Então, se você ainda está aí meio com dúvidas sobre o que você vai fazer da sua vida, qual faculdade você vai fazer, procure se conhecer primeiro. Procure saber do que você gosta, Sim. do que te agrada, do que não te agrada. Aí já é um começo para você, de repente, saber o que você pode, ou o que você deve e o que você não deve fazer. Claro. Já é um caminho, já é uma direção para você começar a ter clareza na vida que você vai levar daqui para frente. Trazendo agora para a questão espiritual, para a questão religiosa, essa questão de vocação, as pessoas às vezes até confundem um pouco a questão de vocação com dom. São coisas diferentes, não são? Vocação e dom. Por mais que... Porque o que acontece? Vocação a gente acabou de conceituar ela que é como se fosse uma inclinação. Como se nós já nascêssemos com uma inclinação para aquela habilidade. E como se tudo ao nosso redor nos levasse para sermos hábeis naquilo. O dom, como o próprio nome já diz, é um presente. É algo que é dado por Deus para um fim específico, não é mesmo? É claro, e é interessante perceber isso, que o dom, muitas vezes, ele vai sim estar ligado à sua vocação. Outras vezes não, mas geralmente sim. Não é? Então, ele é como se fosse um upgrade na tua vocação. Não é? Dá um exemplo. Um profissional na área de saúde, de repente Deus derrama um dom sobre ele, um dom de cura. Vai ajudar bastante na área dele. Profissional ainda na área de saúde que atua como cuidador, Deus derrama o dom de misericórdia e aí ele vai conseguir tratar melhor, com mais amabilidade as pessoas que ele cuida. Então a gente percebe muito isso dentro do corpo de Deus, da igreja, que Deus ele derrama dons segundo a vontade dele, segundo também as nossas vocações. Muitas vezes, mas é bem diferente uma coisa da outra. Isso é importante deixar isso bem claro, né? São coisas diferentes.
eu sou vocacionado a algo, eu tenho essa predisposição, essa inclinação a algo, e o dom é algo que não provém de mim, não vem de repente dessa influência que eu tive ao longo da minha infância, da minha vida, até eu ter os meus gostos e as minhas vontades. Então o dom é algo que ele é independente de tudo isso. Sim. É independente de qualquer influência, é algo que provém de fato de Deus para as nossas vidas. É um presente, como o senhor bem falou. É algo que Deus ele vem e traz para as nossas vidas, para que a gente use, penso eu, isso é aquilo que eu entendo, dom é um presente que Deus dá para que a gente, da mesma forma, presenteie outras pessoas. Seja com o amor de Deus, seja com o perdão, seja mostrando aquilo que Deus é para cada uma dessas outras pessoas. Eu vejo que dom é algo que Deus ele nos dá assim para que a gente também da mesma forma saia distribuindo. Não que a gente vá dar dons, tá? Não me entenda errado, mas que a gente vá entregar para outras pessoas presentes, entregar para outras pessoas boas ações, vamos dizer assim, que provém de Deus. De Deus, sim. Que Deus ele vai falar assim, olha, realmente foi para isso que eu te dei esse presente. Então a gente tem que saber que, por mais que tenha coisas que a gente goste, tenha essa inclinação para fazer alguma coisa, o Senhor ele pode derramar e dar esse algo a mais daquilo que a gente já gosta de fazer, daquilo que a gente já tem prazer em fazer. Então o Senhor pode nos usar, seja na vida religiosa, quanto na vida profissional, através desse dom, daquilo que provém de Deus para as nossas vidas. Claro. Então a gente viu o seguinte, na vida profissional eu tenho as minhas habilidades ali, eu tenho as predisposições a alguma coisa. Na vida religiosa eu tenho o significado real da palavra vocação, eu tenho esse chamado de Deus para a minha vida, eu tenho algo que fala forte ao meu coração para determinada prática religiosa, né? Então a gente tem uma mesma ação, mas que trabalha ali em áreas diferentes da nossa vida. Então nós podemos ser muito bem vocacionados, seja para a vida religiosa, seja para a vida profissional. Então a gente pode sim ter até vocações diferentes, né, de uma para outra, mas que o Senhor ele vai poder nos usar em cada uma delas. Claro. Essa ideia de vocação, de dons, é interessante a gente pensar da seguinte forma. O mais importante é eu descobrir o porquê, ou melhor, o para que eu fui criado. Né? O para que, em que área Deus quer me usar. Eu vou dar um exemplo. Eu nasci num lar católico, e nós tínhamos, desde a infância, habilidades para trabalhar com alimentação. Nós fazíamos sempre. Eu cresci dentro de uma lanchonete e um restaurante. Né? E dentro disso, o que eu pensava? Poxa, quando eu crescer, ideia de criança, quando eu crescer, quando eu for jovem, o primeiro pensamento de criança era, quando eu crescer eu vou ter um restaurante. Fui chegando na adolescência, fui muito influenciado. Na minha época, era uma época do famoso, nossa geração era a geração Iron Man, né? Onde tínhamos Stallone, Schwarzenegger, pessoal já vovô hoje em dia, mas que influenciou demais a nossa geração, né? E então, naquela época eu já pensava assim, quando eu era adolescente para a juventude, eu vou ser policial federal, de fronteira, que é para dar tiro no pessoal. Era o meu sonho. Eu gostava muito de mexer com armas, né? A gente tinha armas em casa e naquela época, sem conhecer a Cristo, sem nada, sem perceber, colocávamos uns aos outros em perigo. O pai não tinha, né? E aí, passou o tempo, fui para o Japão. No Japão, eu percebi que eu poderia ser algo a mais do que um policial federal no Brasil. Eu estou aqui no Japão, estou me dando bem, e dentro da fábrica que trabalhávamos,
as pessoas, os chefes, começaram a perceber que eu tinha facilidade para entender o idioma lá. Então me colocaram num cargo de tradutor, né? Falei, cara, é isso aqui vai bem. Eu gosto, porque ganho a mais, trabalho menos, né? Olha, pensamento na época, né? E tal, vou fazer isso aqui é bom, isso aqui é bom. Me responsabilizar pelo que estão falando, porque eu gostei disso. E então fazia com prazer. Aí veio Jesus Cristo na minha vida. Eu me converti ao Evangelho e percebi que as coisas pelas quais eu passei tinham tido um propósito na minha vida. Só que nenhuma delas era o meu chamado ou a minha vocação, mas faziam parte de tudo isso. Isso é interessante a gente perceber, que ainda que eu saiba o que eu quero fazer, nem sempre eu sou chamado para fazer aquilo. Olha que interessante. Nem sempre eu sou chamado para fazer o que eu quero. E Deus, segundo a vontade dele, ele vai transformando em nós o nosso próprio querer. De forma que a gente descobre o chamado, você fala, uau, se eu soubesse que era isso aqui, eu ia querer muito antes, não é mesmo? Então, é mais ou menos assim. A minha visão de chamado, de vocação, ela é limitada até Deus entrar na nossa vida. Quando Deus ele gerencia totalmente a nossa vida, as nossas habilidades e competências, aí sim, eu percebo que tem algo a mais, que essa vida abundante que Jesus fala, ela guarda um chamado na vida de todo cristão. Não um chamado eclesiástico, mas um chamado de abençoar vidas na área que a pessoa tem as habilidades, né? Hoje, eu sou intérprete de Libras na faculdade, na Unic, não é? Faculdade aqui da nossa região, e já atuo nessa área há mais de 10 anos. No Japão, intérprete de japonês. E nunca me passou pela cabeça que seria uma profissão para mim, né? Eu vim para o Brasil, primeira coisa que eu falei para minha esposa, nossa, a gente precisa de um trabalho, já sei, vamos fazer salgadinho, eu vou vender na rua, para a gente não passar necessidade. E de repente, ligaram em casa para minha esposa, pedindo para ela interpretar um curso. E nós com crianças novas, ela falou, amor, não vou poder pegar. Eu falei, não, deixa que eu pego. Mas você não sabe interpretar direito? Eu falei, não, peraí, vou me capacitar. Né? Daí peguei e comecei a me capacitar, aceitei o trabalho no lugar dela. E desde então, desde 2008, que eu interpreto na nossa região, né? E assim, é algo interessante. O que Deus faz, nem sempre o que nós queremos, mas a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. É bem interessante. É isso que é bem interessante. Por mais que você de repente tivesse até uma visão diferente do que você fazia, Deus ele foi moldando as situações para que você viesse parar no ponto que está hoje. Sim. E Deus ele tem abençoado você onde você está. Nas outras áreas. Agora o chamado. Olha como que uma coisa tem a ver com a outra. O que o pastor faz quando ele prega a palavra? Ele interpreta a Bíblia. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa só. Eu interpreto com as mãos, eu de repente interpreto um idioma e na palavra de Deus nós estamos interpretando para então dar um alimento para a congregação, para a igreja. E assim, igual você comentou, Deus vai afunilando as coisas. Eu percebi na época de escola ainda essa questão que você comentou de forma bem clara. Quando chegou no nono ano para frente, exatas para mim virou um baralho, uma coisa tudo embaralhada, os números surgiam, eu falei, o que é isso?
não sabia, não conseguia compreender matemática, depois entrou física, química, foi, nossa, complicado, mas as outras matérias exatas, ou de humanas, para mim eu tirava de letra, né? E quando a gente tem esse direcionamento de olhar para dentro de si mesmo, e melhor ainda, quando você tem um mentoreamento para que isso seja feito, igual você comentou, da pessoa do RH que falou, peraí, eu estou percebendo, muitas vezes a gente não vai perceber, ou a gente percebe, mas não está em nossas mãos a autonomia de abrir essas portas. Por isso que quando Deus está à frente, tudo fica mais fácil. Ele coloca pessoas, ele gerencia a questão de oportunidades, isso é maravilhoso. Deus, ele, como um líder estratégico, ele vai usar a vocação de cada um dentro do corpo da igreja para fazer a vontade dele, desde que a gente se disponha. Porque tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ser realistas, ok? A questão não é você deixar de sonhar, mas é você ter sonhos, grandes sonhos, mas com os pés no chão. Não adianta eu sonhar e viver no mundo da lua, não vai acontecer nada. Seria como se eu, por exemplo, eu hoje em dia, eu tenho a plena consciência que a minha voz não é a coisa mais linda do mundo, então eu não faria parte do louvor. É dois. Não é a minha posição, eu já penso assim. Muito legal, essa é a ideia. Mas eu vejo claramente nessa situação, olha, por mais que eu achasse a coisa mais bacana, olha, você cantar, muito você bom, Zé. louvar para toda a igreja, mas é algo que eu particularmente, eu não me vejo. Então eu sou realista com aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Eu quero, mas espera aí, será que eu sou chamado realmente para isso? Muito boa ilustração. Eu mesmo, hoje nós estamos na igreja com a falta de um baterista. Aí vai lá, o pastor toca a bateria, soa para tocar a bateria, porque ele sabe que não é o chamado dele, a vocação. Ele tem uma habilidade forçada, Precisei uma época, então aprendi um pouquinho. E a ideia é essa. A minha realidade eu sei, não é para mim. Eu vou tirar uma hora ou outra, eu vou tirar o louvor. Eu estou tocando e estou orando. Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, porque não é o meu lugar. Essa questão de realidade com o que nós esperamos que aconteça, há um abismo muito grande entre isso. E eu posso me frustrar demais. Quando eu sou realista e quando eu coloco as minhas ansiedades, o meu futuro, o que eu quero e a vontade de Deus na presença de Deus, as coisas caminham mais equilibradamente e podem acontecer de forma favorável. É interessante pensar assim, Tiago, quando nós oramos, Deus, seja feita a tua vontade. Na minha vida, faz a tua vontade na minha vida. É interessante eu entender que quando eu oro assim, até as minhas vontades podem se submeter e serem transformadas por Deus. Não é mesmo? O que eu quero e o que eu sou são duas coisas que podem se chocar. Nos remete até no próprio Getsemane, com Cristo ali na sua oração. Sim. E ele fala, Senhor, olha, se é possível, se o Senhor puder aqui, eu tô aqui. Você fala assim, não, vamos deixar isso aí para lá, eu vou embora tranquilamente, sem problema nenhum, mas que seja feita a tua vontade. Ele cumpriu a oração, só a tua vontade. Tua vontade. E eu acho que a gente, vamos dizer assim, se frustra menos se a gente parar para ouvir a voz do Senhor muito falar bem. aos nossos corações. Concordo plenamente. Porque essa questão de você ser realista com aquilo que de repente você sabe, não que de repente você não possa se capacitar para algo,
mas em determinado momento eu preciso ser realista com aquilo que de fato eu posso ou não fazer. E se eu me aventuro muitas vezes em fazer algo que não é da minha habilidade, vamos dizer assim, de executar, eu acabo me frustrando porque não saem as coisas como eu queria. Ou eu acabo me espelhando em outras pessoas, buscando de repente ter o mesmo resultado, ser da mesma forma, mas aquela pessoa não tem essa vocação para aquilo. É a vocação. E muitas vezes eu não tenho e eu quero que seja da mesma forma. A gente pode se frustrar tendo, vamos dizer assim, não maus exemplos, mas querendo ser algo que está fora do nosso alcance. Fora assim. do nosso chamado. Do nosso chamado. É verdade. Não, mas é isso mesmo. Muito bem. É o que eu vejo. E para isso, então, para que a gente não se frustre, para que a gente, de repente, não tome decisões erradas nas nossas escolhas, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida religiosa, o que nós devemos fazer para saber de fato que aquilo ali é o que Deus tem para a minha vida? Muito bem. Hoje em dia, nós temos muitos cursos que são direcionados para testes vocacionais. Inclusive, dentro da nossa própria igreja, nós temos o IES. O IES ele é um curso que leva você a uma determinada carreira. Ele aponta justamente essas suas inclinações. Ele abre um leque para você no final do curso, para que você saiba para onde Deus tem te chamado, te vocacionado. Esse curso é interessante, por quê? Porque ao fazer o curso, você vai estar sendo mentoreado pelos professores do curso, vai estar sendo direcionado, justamente para não ficar perdendo tempo, sabe? É uma coisa que eu costumo dizer muito na igreja, me frustra, me deixa triste as pessoas que chegam às vezes com a maior alegria em mim e você conhece a pessoa, né? Você fala, bom, tem um perfil área, não sei, talvez educação física, você pensa, né? De repente um jovem que sempre está envolvido, né, na igreja com eventos de esporte, e ele chega para mim e fala, pastor, você é advogado? Eu fiz, não, é assim, já fiz minha inscrição, semana que vem estou começando. Você olha assim e fala, rapaz, não vai dar certo. Mas você, né, fica até, meu filho, você já fez a inscrição? Já, então vamos orar. Eu oro aquela oração sabendo que, né, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente ora por pessoas que estão em estado terminal. Você sabe que Deus está levando. Então você ora pedindo consolo, pedindo graça, força. E quando muitos jovens vêm assim e pedem para mim orar, porque já fizeram um negócio, sem muitas vezes nem consultar ninguém, eu falo, rapaz, mas tem certeza? Tenho. Então amém, vamos orar. E aí você ora, é claro, pedindo para Deus ter graça, dar misericórdia e levar esse menino a uma formatura. Mas não vai formar. A maioria das pessoas que não conseguem perceber essa sua própria realidade, não conseguem sonhar de forma mais realista e, principalmente, depender de Deus, elas vão errar o alvo. Eu conheço hoje adultos que já fizeram 2, 3 faculdades, pararam nas primeiras pela metade e muitas vezes até desistiram de estudar. É terrível isso. Uma frustração em cima da outra justamente por falta de orientação. Se tivessem buscado orientação antes, não perderiam tempo, não perderiam dinheiro, não é? Porque é um investimento alto, uma faculdade, não passariam por tantas frustrações, porque é terrível. Se de repente eu, da área de humanas, eu vou fazer... experiência própria, 3 meses de administração, quando entrou contabilidade, eu falei, não volto mais aqui. Não volto mais aqui. Então, é assim que funciona.
Quando eu tenho essa orientação, fica mais fácil eu investir no meu futuro. Investir no meu futuro. E é interessante perceber isso, jovem, você adolescente, até você, de repente, irmão, irmã, não é? Que tem filhos, que está assistindo esse vídeo, comece a perceber nos seus filhos as habilidades, as inclinações, não é? E comece a investir de forma correta. Você que é jovem, já tem um trabalho, faça o IES e vá investir na sua vocação de forma certeira. Não é? Isso é muito bom. Eu diria assim que isso faz com que nós nos sintamos mais satisfeitos quando a gente descobre o nosso chamado. É uma satisfação maravilhosa. Então, jovens, para que você não se perca nesse caminho da sua vocação, procure justamente isso, procure essa formação, procure esse acompanhamento, aconselhamento de alguém que vai de fato te ajudar a que você tenha clareza daquilo que você é chamado, daquilo que você deve trilhar o seu caminho. E o IES está aí como uma ferramenta também para ajudar você nessa tomada de decisão. Ainda não temos inscrições abertas, mas assim que as coisas normalizarem, a gente vai estar divulgando para vocês também. Então, já fique atento, quando tudo estiver um pouco mais tranquilo, a gente volta com o IES, volta com esse grupo para ajudar você a tomar as decisões corretas, você não perder tempo, você não perder tempo de vida, nem de dinheiro, nem de nada, para que você faça as escolhas certas na sua vida. Para que você tome as decisões corretas no seu caminhar profissional, espiritual. E eu vejo, falando de experiência própria, até mesmo na questão religiosa, que o Senhor lhe responde confirmando aquilo que a gente é chamado. Claro. Porque eu lembro que quando eu recebi o convite para fazer parte da liderança de jovens aqui, eu fiquei assim, eu falei, olha, deixa eu dar uma pensada primeiro, eu preciso saber se primeiro isso aí é algo que Deus ele está de fato nesse negócio, Deus ele quer de fato que a gente se envolva, participe, porque nós não estávamos muito bem até determinado momento, né? E o que eu vejo foi o seguinte, depois desse convite, a gente passou a orar para que o Senhor ele nos respondesse. E o Senhor foi nos respondendo, foi mostrando que era aquilo, inclusive através de ministrações, através de orações particulares, através de imposição de mãos, a gente vai vendo Deus ele confirmando a oração que a gente fez lá no nosso momento de intimidade com Deus. Porque eu já tive momentos de eu falar assim, Senhor, se de fato o Senhor quer que a gente faça isso, então mostra. Mas assim, mostra de uma forma clara, eu não entendo muito indireta. Seja mais claro assim pra gente. E mesmo naquela oração, muitas vezes até silenciosa, que você faz ali, você pensando nesse momento, o Senhor vai usar alguém para responder essa oração. Então, quando nós fazemos algo que o Senhor, ele de fato está presente, ele vai nos mostrar para que ele nos chamou. Claro. Ele vai nos direcionar para aquilo que ele de fato quer usar as nossas vidas. Sim. E eu acredito muito forte no seguinte, o Senhor, ele usa as nossas habilidades, ele usa essa nossa inclinação, ele usa o nosso talento para fazer a vontade dele também. Para cumprir a vontade dele, não só nas nossas vidas, mas muitas vezes nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Claro. Então, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você decidir aí, vou fazer faculdade A, B, C, calma, respira. Procura se conhecer bem, se de fato é isso que você tem essa inclinação a fazer. Procure instrução, procure pessoas que de fato vão te ajudar nessa tomada de decisão. Não faça nada assim no curso, não tome decisões aleatórias. Deixa que Deus ele ajude você também nessa tomada de decisão. Deixa que Deus ele te ajude aí nesse passo a passo, em quais escolhas você deve fazer.
para que você receba não só esse talento para fazer algo, mas que você receba o presente que vem de Deus. Claro. E Deus, ele usa esse presente na sua vida para abençoar várias outras vidas também. Então, eu espero que o Senhor ele tenha até falado ao coração de vocês. Antes mesmo da gente encerrar, eu lembro de um texto no livro de Romanos capítulo 1. O que diz o texto? Paulo ele começa dizendo assim, olha, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus e apóstolo do Senhor. Às vezes a gente tem... Vou usar a palavra ambição, mas é uma palavra até um pouco pesada. A gente tem ambições no meio da igreja, a gente tem desejos, tem vontades. E eu penso o seguinte, para que o Senhor ele nos mostre, para que Ele nos chamou, primeiro nós temos que ser servos. Sim, verdade. Como Paulo já se auto-intitulou, olha, eu sou servo. Antes de eu ser apóstolo, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou servo de Cristo. Muito bem. E eu vejo que se você almeja, se você tem desejo de servir ao Senhor, de trabalhar na obra, de se envolver dentro da obra, primeiro passo, como Paulo disse, seja servo. Sim. Seja servo que o Senhor vai mostrar para que de fato Ele quer, no que de fato Ele quer usar a sua vida. Muito bem. É isso. Fazendo algumas considerações, algo que é muito interessante para descobrir a nossa vocação é aprendermos a ouvir. Aprendermos a não apenas ouvir, mas buscar ouvir. Buscar por feedbacks. Buscar por pessoas que nós confiamos e que de fato nos conhecem. É muito importante que nós consigamos essas informações dessas pessoas. Em nós, na nossa vida, igual a gente estava falando de ser realista, não viver no mundo da lua, para mim ser realista, eu preciso dessas respostas, desses conselhos, desses pareceres das pessoas que convivem comigo. É muito, mas muito importante eu aprender a ouvir com os ouvidos da mente e do coração, filtrar tudo. Perguntar, por exemplo, para os meus pais, de repente para os meus melhores amigos, as minhas áreas fortes e no que eu sou fraco. E pedir para eles que sejam o mais sinceros possíveis. Essa sinceridade vai me ajudar a me conhecer. Porque muitas vezes, por causa dessa situação de não ser realista, eu não percebo os meus pontos cegos, os meus pontos fracos, eu não percebo. Às vezes eu acho que eu sou bom naquilo ali, mas eu tô pisando na bola. Você é muito otimista. Tô sendo otimista demais. Então, você se rodear de pessoas sinceras, que te amam e querem o seu melhor, é extremamente importante. Segundo passo, aprender a ouvi-las com humildade vai fazer com que grandes coisas aconteçam na nossa vida no sentido de um chamado a uma vocação. Você comentou sobre a vocação espiritual. Eu tive o meu chamado porque nós, pastores, quando nós vamos passar pelo nosso concílio, que é as perguntas que eles fazem para a gente se tornar pastor de uma igreja, pastor, a primeira pergunta que eles fazem é: relate o seu chamado. Então, é interessante, você comentou sobre Romanos capítulo 1, verso 1 em diante, Paulo ele fala isso, Paulo, servo, apóstolo, chamado, ou vocacionado por Cristo Jesus para... Então, o que acontece aqui? Realmente Deus chama. Todos os pastores que hoje estão à frente de igreja, eles tiveram uma experiência espiritual com Deus, no sentido de chamado. Os chamados não são naturais, não é porque eu vi que tem, não, é o próprio Deus que tem que chamar. Ele é chamado para
não é? Efésios 4, no verso 11, fala sobre isso. E ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres e doutores. Então, ali mostra que esse chamado espiritual é algo de Deus. Só que aí nós temos as epístolas de Timóteo e Tito, que são epístolas pastorais, onde o apóstolo Paulo ele diz assim, busque. E o que busca, excelente coisa está buscando. Então, uma coisa que eu posso orientar você que está assistindo este vídeo, se você quer servir ao Senhor Jesus, se você quer e almeja fazer grandes coisas para Deus, o primeiro passo, ele é pequeno assim. Na verdade, ele é menor do que um passo. Né? Antes de um passo, esse processo acontece. Porque antes de você dar um passo na direção de servir a Cristo, os teus joelhos já têm que estar no chão. A ideia é essa. O passo é bem pequeno. É em oração que nós buscamos servir ao Senhor. Amém? E Deus vai respondendo. Eu lembro que o meu chamado, eu recebi ele através de sonho. Né? Através de um sonho onde o Senhor Deus, na pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vinha até mim e recitava Mateus 28, do 18 até o 20. Né? Coisa que na época que eu fui chamado, eu não conhecia. Eu ouvi, guardei no coração e era novo, não tinha muito tempo de igreja, então não havia lido a Bíblia ainda inteira nenhuma vez. Né? Então eu ficava com aquilo na cabeça tal. E de repente, em um culto posterior a esse sonho, acho que 2 semanas depois, Mateus 28, do 18 ao 20, eu falei, eu sonhei com esse negócio. Eu sonhei com esse negócio. Deus tem alguma coisa com esses versículos, essa passagem, com a minha vida. Aí eu voltei para casa intrigado, dormi. Quando eu dormi, Deus confirmou o sonho novamente. O mesmo sonho aconteceu por 2 vezes. Aí eu tive certeza que Deus tinha um chamado na minha vida. Não sabia o que era ainda. Então continuei, só que aí as portas começaram a se abrir, Tiago, no sentido de oportunidades para servir. Eu não sei se eu vou ser um bom baterista se eu não tocar. Eu não sei se eu vou ser um bom vocalista no louvor se eu não cantar. Se eu vou ser um bom introdutor na casa do Senhor, ficar ali na portaria, na recepção, se eu não estiver ali. A ideia que para uma vocação espiritual, não estamos falando profissional, uma vocação eclesiástica, uma vocação dentro do reino, que claro tem a ver com a profissional, mas como a gente falou, é algo a mais, eu preciso estar acessível, disposto a servir. Irmão, dá para me ajudar na cozinha? Não, porque eu estou bem vestido, estou arrumado, eu vou ver se não tem algo para mim fazer lá no altar, porque estou ajeitado aqui, cozinha não é para mim. Dá para carregar um garrafão? Não, peça para os diáconos, porque isso é coisa de diácono fazer, né? E aí, irmão, por favor, me ajude aqui, vamos orar, porque está endemoniado. Chame o pastor, porque isso não é minha vocação. Eu preciso aprender a aproveitar as oportunidades que surgem da parte de Deus para que eu possa servir na igreja. A nossa igreja, nós tivemos um momento entre nós que unificou muito a liderança, foi o momento em que todos limpavam a igreja. A igreja é enorme, e já era enorme. Então nós nos dispusemos a dar essa oportunidade para que o diácono que servia a ceia pudesse limpar a casa do Senhor. Foi algo maravilhoso. Fez com que nós pudéssemos perceber a comunhão no meio do serviço. Então, se Deus te dá alguma oportunidade de fazer algo, agarre com todas as suas forças e faça. Não é? Isso nós falamos no âmbito espiritual, mas daí a palavra de Deus, ela mostra como que o
a questão profissional e espiritual estão tão estreitamente ligada no que diz respeito à vocação. Paulo chega a dizer assim, olha, tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E em um outro versículo ele diz assim, olha, desenvolva o seu trabalho como se você estivesse fazendo para Deus, não para os homens, para os seus chefes, mas para Deus. Então é bem lindo tudo isso nesse sentido, né? Aproveite as oportunidades podem ser portas para indicar o teu chamado, a tua vocação. É o que eu acho, é o que eu percebo. Amém. Meus queridos, a nossa oração é para que o Senhor fale o coração de cada um de vocês através dessa mensagem. Esperamos que Deus ele possa acalmar o coração de vocês nas decisões que vocês têm pensado em tomar, seja no âmbito religioso, seja na vida profissional. Que o Senhor ele te ajude nessa tomada de decisão, que você tenha sabedoria, diante de tudo aquilo que a gente já tocou aqui, que você aproveite esses pontos e você coloque em prática, para que você saiba tomar as decisões corretas na sua vida. Então, você que assistiu aí, curta esse vídeo, compartilhe, manda para todos os seus amigos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração de cada um. Eu tenho certeza que o Senhor vai ajudar a cada um tomar as decisões corretas e a aprender a descobrir, a enxergar a vocação correta para a vida dela. Você que está aí nos assistindo, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai Santo, Deus querido, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Jesus, de estar, Pai, na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por falar aos nossos corações, por nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra, como, Pai, te servir, Senhor, da melhor forma possível, Jesus. Pai, nós pedimos, Senhor, fala a cada um desses corações, ajuda, Pai, cada jovem, ajuda, Senhor, cada adolescente a tomar, Senhor, as decisões corretas, Pai, tanto na vida profissional quanto na vida espiritual. Por favor. Senhor, que Tu possas confirmar, Pai, no coração de cada um, qual é o chamado, Senhor, para a vida dele. Pai, que a gente venha ter clareza, Senhor, das nossas escolhas, clareza, Pai, das decisões que nós devemos tomar e que o Senhor, Pai, seja glorificado em cada uma delas, Senhor. Pai, nós pedimos, Jesus, ajuda-nos nas nossas decisões, ajuda-nos, Pai, no nosso futuro, Senhor, que o Senhor esteja presente em cada momento, Jesus. Por favor. Por favor, Senhor, que seja presente nas nossas vidas, que seja presente nas nossas decisões e que o Senhor, aquilo que o Senhor nos der de dom, o chamado que o Senhor tiver para as nossas vidas, Pai, nós possamos, Senhor, executá-lo, nós possamos, Senhor, colocar em prática, Senhor, e glorificar o Teu nome, Pai, em cada uma delas. Senhor, eu te agradeço por cada vez que o Senhor já falou aos nossos corações. Eu te agradeço por cada vez, Pai, que o Senhor confirmou e mostrou, Pai, o Teu chamado para as nossas vidas. Aleluia. Jesus. E eu te peço, Pai, continue a falar, continue a nos ensinar, continue, Senhor, a nos mostrar o caminho correto em cada área das nossas vidas, Pai. Abençoe, Senhor, quem está assistindo essa mensagem. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família. Alcance, Senhor, cada um deles com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, Pai. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus e até o próximo Papo Jovem.